doutores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sustentação Oral, nosso bate-papo semanal da OAB Juiz de Fora. E ao meu lado, meu grande amigo, professor e advogado, Dr. Rodrigo Campanassi. Olá, Daniel, eu agradeço aí essa saudação inicial. Queria me dirigir a você que assiste esse episódio para, desde já, se inscrever, compartilhar, comentar, trazer sugestões. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é extremamente importante, que é um assunto que muda o mundo, que é justamente os desafios e as perspectivas no que diz respeito, né, à formação, sobretudo do profissional do direito. Bom, e hoje aqui nós temos uma estudante, uma brilhante estudante, que é presidente, inclusive, da comissão dos estudantes, a quase doutora Alexia Dias, e também um amigo particular, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, que eu tenho uma admiração. Hoje ele está coordenador de uma das faculdades aqui de Juiz de Fora, da Faculdade Uniacademia, que é o professor Pierre Portes. Eu queria agradecer a presença de vocês e hoje, Daniel, eu tenho certeza que o assunto vai gerar muita, mas muita dúvida, muita curiosidade e que deve desenvolver, e eu tenho certeza que quem está assistindo vai gostar demais. Lembrando sempre que o Sustentação Oral é um projeto de comunicação institucional da OAB Juiz de Fora, que hoje está capitaneada pela Comissão de Marketing e Empreendedorismo. Rodrigo, eu faço das minhas palavras, saudando os nossos convidados, e a gente começa, já como uma tradição do programa, querendo conhecer a pessoa e a trajetória antes da gente entrar nos temas específicos que a gente vai abordar. Pierre, conta um pouco da sua história, assim, por que você se tornou advogado, por que você se tornou professor e como você chegou até onde você está hoje. Bom, Daniel, Rodrigo, Alex, é um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês, a gente poder ter essa conversa, participar desse programa tão bacana, né? Já exitoso que a comissão tem feito, que eu parabenizo vocês muito aí por poderem estar aqui, a gente falando de um tema bastante importante. Bom, eu fui para o direito de uma forma talvez diferente, vamos dizer assim. Eu não tenho ninguém na família que tenha formação em direito, né? Não tinha uma tradição familiar no direito. E ali na época do ensino médio, vendo perspectivas, possibilidades, eu vi que o direito ele abria um leque muito grande de oportunidades. Como eu não estava muito seguro ainda do que cursar no nível superior, eu pensei que o direito ele me deixaria várias oportunidades, várias portas abertas. E assim foi. Eu ingressei na faculdade pensando em seguir uma carreira e terminei me enveredando para outra. Me apaixonei pela advocacia, pela atuação na advocacia. Comecei a advogar assim que me formei. E logo veio a oportunidade também da docência. Eu tive a oportunidade lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu me formei. Um ano depois eu ingressei como professor substituto, fiquei lá por 2 anos. Depois tive o convite para ir para a Uniacademia, onde eu estou até hoje. Então, a vida me levou assim nesse caminho e eu sou muito feliz pela escolha que eu fiz, né? A gente sabe da dificuldade que é fazer uma escolha de um curso de nível superior, né? Escolher a sua carreira, mas esse foi o meu começo aí, a forma como eu ingressei, que tem me trazido alegria estar nessa carreira, nesse mundo jurídico. É uma decisão muito difícil, né? Ela tem consequências duradouras, né? E uma pessoa muito decidida é a Alexia, que, além de ser muito decidida, é uma pioneira em vários aspectos. Você é a primeira estudante que está participando do nosso programa e também, acredito que em Juiz de Fora, é a primeira estudante presidente de uma comissão. Então, conta a sua história. Sim. E mais do que isso, Daniel. Além do mais, ela igual a gente está falando, é desafiadora e tal, é uma pessoa que está cheia de sonhos, né? Daqui a pouco ela vai se formar, vai se tornar uma profissional e com certeza muito proficiente. Então, a gente quer saber, tem curiosidade como é a perspectiva e a sua visão do que é o mundo jurídico, do que é a advocacia, do que é o ramo de trabalho que você está, pelo menos, alçando voos aí. Sim. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Realmente, muito obrigado. É um prazer para mim estar aqui representando a Comissão de Estudantes e, principalmente, estar aqui enquanto estudante, né? Ao lado de 3 grandes advogados. Então, é realmente
muito proveitoso para mim esse espaço. Eu sempre quis fazer direito, então, assim, quando eu fiz, né, fui fazendo ensino médio, aí entra naquela fase, né, de vestibular, de PISM, Enem, aí no Enem tinha 2 opções de curso. Eu coloquei direito diurno e direito noturno, que era a única opção que eu tinha. Quando eu afirmei que você era decidida, eu não estava errado. Sempre quis, né, sempre teve muito presente em mim. Fui na escola, né, na época, era representante de turma, quando tinha alguma confusão. Eu que era pioneira das confusões. Para ir lá na diretora, para reclamar, sempre era eu. Você que levava a causa do pessoal. Sempre, aquele senso de justiça, né? Muito apurado, desde sempre. Então, o direito, para mim, quando eu fui ver, com a minha personalidade, com os meus jeitos, né? Qual curso que se encaixava, era o direito, não tinha outra escolha. Então, eu entrei na faculdade em 2020, cheia de gás, cheia de, nossa, uhul, finalmente. Aí veio a pandemia, 2 meses depois. Então, né, foi tudo para o online, né? O direito, como é um curso muito teórico, né? Então, foi tudo no online, mas, de certa forma, também, por ser teórico, não me deu nenhum prejuízo na formatura, né? Vou formar agora no fim do ano. Estou no 10º período aí, nessa fase de TCC, exame de ordem, toda essa confusão, né, que faz parte. Mas muito feliz. Assim, desde o começo, fiz estágio, né? Faço estágio desde o 2º período da faculdade e, ao mesmo tempo que foi muito bom, porque eu fui me encontrando ao longo do curso, também fui vendo, né, como a teoria é diferente da prática, né? Muitas coisas que a gente achava, né, de fora, enquanto estudante de ensino médio, aí eu fui vendo que não era bem assim, mas mesmo assim, ainda assim, estou muito feliz com o curso e pretendo advogar. A pergunta que não quer calar. Tem aqui um trabalhista, Sim. Tem aqui mais um civilista e tem um que está na melhor ramo do direito, que é o direito penal. A gente quer saber qual que é a área que você gosta. A melhor de todas é o penal, claro. com certeza. Não precisa falar, né? Não Já tem. conquistou meu coração. Mas, ó, você não vai casar, vai apaixonar pelo penal e casar com o civil depois, não. Vou continuar, vou casar com o penal, se Deus quiser. Mas sabe que você falou uma coisa interessante, Alex, a coisa de se encontrar durante o curso, né? Porque é uma escolha tão grande, né? Você escolher uma carreira, escolher um curso. E o direito é o mundo, né? Sim. Então a gente fica assim, são tantas opções dentro de uma opção já feita, né? E eu falo isso muito com os alunos, né? Com o pessoal com quem a gente conversa, que nem tudo você vai gostar o tempo inteiro no curso, né? Mas você vai encontrar a carreira, a área, né? O segmento ali onde você vai se identificar. Então, eu acho isso muito interessante. Ao longo do curso também você se encontra, você se identifica e você forma o que vai sair dali, né? Você dá informação para isso, né? E você falou em relação às diversas áreas, eu acredito em todas. Todas as áreas da vida, da sociedade, tem o direito fazendo parte. Sim. Seja na construção de um regulamento, de um regimento interno, de uma autarquia, de qualquer profissão, ou na defesa de conflitos entre um conselho de medicina e um médico. Sim, sem dúvida. Ou o direito do trânsito, que a gente teve aqui outro dia, ou... Pode falar. Não, eu falo com as pessoas assim, se você fizer o curso de Direito e não for advogar ou trabalhar numa carreira jurídica, aquilo já vai por si só te engrandecer tanto, te dar conhecimento, te dá informação para você se defender, para você se posicionar, para você entender as estruturas, né, as instituições. Então, é um curso que enriquece mais. Com certeza. Existe, inclusive, a gente... um dos primeiros episódios daqui de sustentação oral foi com a comissão Direito Vai à Escola e tal, e eles indicaram, e pelo menos confessaram a gente, que existe uma tendência do direito ele ser direcionado também para o ensino médio. Eles estão lutando bastante, me parece que existem projetos aí para que o direito comece, porque de fato, de todas as ciências, de todas, você aprende durante a sua vida. A medicina você aprende com biologia, sim, a engenharia você aprende com a geometria e tal, mas a ciência que influencia tudo a todos e todo momento, você não aprende. Só vai aprender se fizer a faculdade de Direito. Então, a intenção que eles falaram aqui era realmente colocar como curricular obrigatório no ensino médio,
seja, vamos supor, os direitos que tem mais impacto, né? O consumidor, o próprio trabalhista, que tem impacto no dia a dia da maioria das pessoas, não para a pessoa se tornar um especialista, mas para ela saber o mínimo, para ela poder, pelo menos, saber quando o espaço dela está sendo invadido, quando ela está sendo violada. E sabe uma coisa interessante? A gente teve uma palestra semana passada lá na faculdade e alguém mencionou isso, né? Nos Estados Unidos, o cidadão comum, ele conhece a Suprema Corte e as decisões da Suprema Corte. Os precedentes são muito fortes lá, né? O que a Suprema Corte tem decidido? Ele sabe que a Suprema Corte já decidiu assuntos tais e tais que têm impacto na vida dele. E aqui, por mais que a gente veja, né, o nosso Supremo muito em voga, muito falado, mas assim, é mais uma questão de ataques pessoais e críticas e não muito de conhecer os fundamentos das decisões, a aplicação prática daquilo. O que, em relação ao Supremo, acho que acredito que mais vai para a mídia são brigas políticas. Sim. Você não chega para a população em geral uma decisão do Supremo que impacta um trabalhador, que impacte uma pessoa que está numa transição de regime, por exemplo, penal. Então, só chega vamos botar assim, a sujeira Justamente. Da briga. Mas, assim, entrando no tema, vamos começar com a futura doutora. Como é que você vê, assim, a sua opinião sobre o ensino jurídico na atualidade? Sim, é bom que a gente tem, dentro da comissão, uma visão ampla, né? A comissão de estudantes hoje tem uma média de 170 pessoas. Das 10 instituições de direito que tem aqui em Juiz de Fora, 10 ou 11, né, Pierre? Não tenho certeza, são 10 ou são 11. Então, a gente consegue ver a diferença dos perfis de aluno, né? O aluno da Universidade Federal é bem diferente do aluno da instituição particular. Não melhor nem pior, mas perfis diferentes. E a gente vê muitas incertezas sobre o futuro. Juiz de Fora tem mais de 8.000 advogados. Como que eu vou me inserir nesse monte de advogados? Mas compensação, eu quero fazer um concurso, mas concurso é tão concorrido também, como que eu vou... Né? A gente vê muito esses anseios, né? Essa ansiedade no estudante. E dentro da comissão a gente tenta abraçar, né, todo mundo, até porque eu também vivo isso junto com eles, né, por ser estudante também. Então, assim, é isso. A gente vê dificuldades, mas compensação com a internet, hoje a gente aqui consegue participar de congressos no Brasil inteiro, até fora do Brasil, e outras oportunidades também. Né? Até quando chega no 7º período, o estudante pede habilitação na UAB como estagiário, então já consegue, às vezes, fazer uma correspondência jurídica, consegue ir se inserindo, além de estágio. Então, a gente vê muitas dificuldades, mas também muitas possibilidades de se inserir. Em relação a isso, assim, pela sua turma, ou até mesmo pela comissão, assim, porque a turma de faculdade, principalmente particular, muitas vezes a gente está lá só para fazer a faculdade. Ou até mesmo, não é nem só para fazer, mas quer esperar se formar para começar a se envolver. Como é que você vê esse envolvimento dos formandos, dos estudantes, em relação à profissão em si? E também pode aproveitar e falar como a comissão faz essa ponte. Porque muitos, igual você falou, você já começou a estagiar no seu 2º período, não foi? Sim. Mas tem gente que vai estagiar só quando tem que cumprir a hora para poder formar. Às vezes alguém nem cumpre a hora, pega alguém que conhece, uma assinatura e... Comete um crime. Exatamente. Mas depois me procura. Então, procurar nas redes sociais. Mas assim, a gente sabe o que acontece. Então, como é que você vê esse envolvimento, se tem muita gente realmente envolvida? Porque esse é um ponto que a gente vai fazer a diferença no futuro. Para aquele que, igual você, que já está familiarizado, já está fazendo network, já está se envolvendo, quando você se formar, você já vai estar num trem que já está indo para frente. Uma pessoa que vai deixar para fazer isso quando tiver com o diploma na mão, ela vai começar muito atrás de você. Então, como é que você vê isso na atualidade? Sim. O bom é que dentro da diretoria da OAB a gente tem muita abertura quanto a isso. Né? Assim, a diretoria, né, do Alexandre, eu falo o nome dele, né, mas a diretoria como um todo, dá muito acesso para os estudantes. E igual, às vezes, eu vou lá... Tem um certificado, pessoal, que é um certificado de hora-aula. Será que esse evento pode ter um pouquinho mais de horas para computar para o pessoal? E sempre que dá, eles atendem. Esse evento aqui é pago. Será que a gente consegue ver uma meia entrada? Consegue ver algum subsídio, alguma coisa para facilitar o acesso do estudante
dentro da OAB. E, na maioria das vezes, a gente consegue, né? Assim, e realmente, né, colocando o pessoal. E eu falo muito isso com eles. Gente, nos eventos da OAB, seja em palestra, em happy hour, em feijoada, seja o evento que for, os advogados estão muito abertos com os estudantes. Por quê? Vai precisar de um estagiário, vai precisar... o estudante de hoje é advogado de manhã. Nessas eleições a gente não vota, mas daqui 3 anos a gente vai estar votando. E não é só sobre eleições, é sobre realmente esse futuro profissional. Né? Não precisa... Eu falo muito isso com o pessoal. Gente, vocês não precisam esperar formar. Para começar, formei, e agora? E o 11º período, o que eu vou fazer com ele? Não precisa esperar esse momento. Então, principalmente estudante de começo de faculdade, que está animado, né? O aluno ali do 1º, 2º período, nossa, aquela animação, né? Acha que direito é aquela coisa linda. Então, é neles que eu vou direto. Falo, olha, gente, então, vamos aproveitar esse gás que vocês estão de início de faculdade e vamos usar ele a favor de vocês para construir realmente uma ética profissional, para quem tem a possibilidade de fazer um estágio, já vê como que é a prática, sempre ancorada ali, né, por um advogado, seja num órgão público, onde for, mas de já tentar ir se inserindo. E eu vejo que o pessoal tem procurado. Às vezes, tem uns que no começo da faculdade não despertaram, e aí chega no 7º, 8º período, começa a ficar desesperado, que aí vê, gente, vou fazer exame de ordem, vou passar, e vou fazer o quê? O que eu vou fazer com essa carteirinha vermelha aqui? Eu vou arrumar cliente aonde? Então, a gente tem alguns desesperados do final da faculdade. Também tem muitos animados no início. Então, é isso. Assim, a gente tenta unir os 2 perfis e inserir. Eu lembro quando eu era professor numa determinada instituição aqui da cidade. E muitos anos, né? Tinha aquelas aulas iniciais e nos períodos iniciais eles me chamavam porque, como eu dava curso de oratória, tinha um envolvimento até com a OAB e tal, eu que ia falar. E eu sempre destacava, Pierre, o seguinte, que o aluno às vezes não tem a noção que a primeira palavra do professor, do primeiro dia de aula da faculdade, ele vai levar para o resto da vida. Toda pessoa é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. Da onde surgiu o termo pessoa? Aquela explicação que ficaram anos discutindo, né? É homem, não é homem, é homem, mulher e tal. Aquilo ali ele vai levar para o resto da vida. Ele vai aplicar em algum momento aquilo no direito. E elas não têm essa noção. E eu costumo fazer uma advertência, que é o seguinte. O estudante, ele não pode, de fato não pode, exercer a advocacia. É atividade privativa, né? Mas o estudante pode exercer atividades paralelas à advocacia que outras pessoas também exercem. Por exemplo, eu falava com meus alunos, falava assim, gente, vocês não podem ser advogado, mas despachante previdenciário você pode. Por que o Zezinho, que não tem formação nenhuma, semi-alfabetizado, às vezes, né, até com dificuldade de leitura, ele trabalha como despachante previdenciário e você não pode. Você vai fazendo uma carteira de clientes. Por que você não trabalha como despachante de imóveis? Você faz um curso específico para isso? Ou despachante de veículos? Você vai criando. As pessoas fazem recurso de trânsito, que não precisa ser advogado, porque é administrativo. Então, o despachante acaba que faz esse tipo de atividade, que não é... Por exemplo, ontem nós fizemos um curso ele é até servidor da Justiça do Trabalho, de cálculo do PJ-Calc, do Alexandre Magnus. Excelente curso, um curso inicial. Não vi um estudante de direito. Quem estava lá? Assessor de juiz, chefes de secretaria e advogados. E aí o estudante quer formar e ele não fez um network, não fez o contato com esse tipo de pessoa. A gente passa nas faculdades, Pierre, convidando os alunos para participar. A ESA faz um importante trabalho de formação, de cursos. Toda semana, praticamente, você tem cursos lá e você não vê uma frequência que deveria haver. Por quê? Porque eles precisam fazer network, sair dali. São essas pessoas que você vai conhecer. Eu lembro que eu costumava falar, né, que antigamente a gente tinha um contato que a gente criava calo.
de balcão. No fórum. Porque você ficava encostado no balcão conversando com o servidor, porque precisava. O Alexandre foi servidor, eu conheci o Alexandre Atílio assim. Também. Na primeira vara. Na primeira vara civil. Então, eu acho que é isso. O estudante hoje, a gente enfrenta um desafio muito grande. E você como coordenador, Pierre, o que você tem sentido? Porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande pela personalidade. Aquilo que nos formou, eu sou mais velho, né, que vocês, mas o Daniel e eu estudamos juntos. Por mais que eu seja um pouco mais velho que o Daniel. Sou mais velho que você, acredito eu. Né? Então é muito renil, né? Vamos encerrar o assunto. Eu sou a mais jovem, tá resolvido, acabou. Mas somos todos mais velhos. Mas pelo menos de OAB eu sou o mais velho aqui, com certeza. O que acontece? Ao longo desses 20 anos, e como professor também, eu vi uma mudança muito grande da personalidade. O que formava a gente era uma coisa. Hoje, o mundo virtual é outro. Quais são os desafios do coordenador, não só do professor, quero saber também, Sim. mas do coordenador do curso? Como direcionar esses meninos? A gente tem perfis variados, né? A Alexia falou sobre isso. A gente tem, né, dentre ali o grupo de estudantes, né? A gente tem diversos perfis. Quando você estava falando, o Rodrigo também falando muito bem aqui, eu penso que para o estudante, a visão que ele tem que ter é de se inserir no meio jurídico. A gente tem o perfil daquele estudante que terminou o ensino médio, ingressou no curso superior, tem mais disponibilidade, tem menos obrigações extra instituição de ensino e, claro, tem condições de ter um rendimento ou aproveitar mais cursos, palestras, eventos. Tem um perfil daquele estudante que trabalha de dia, às vezes trabalha no outro turno para pagar a faculdade e que, poxa, a gente valoriza muito, né? Porque sabe que a pessoa está ali ralando, se dedicando, leva muito a sério, né? Leva muito a sério nas aulas, presta atenção, dá bronca nos outros quando está fazendo bagunça, quando está conversando, porque a pessoa está pagando ali, está com o seu suor. Então, ela tem um perfil também de mais maturidade, de entender melhor o que está acontecendo. A noção de valor do que dá. De valor, né? E às vezes com dificuldade até de compreensão, porque trabalha tanto, às vezes já tem uma idade mais avançada. Não, e chega cansado, chega no fim do dia, né? Imagina, né? A gente, né, chega ali, eu dou aula na turma à noite, né? Chega no último horário, você vê tudo assim, com a energia baixa, tem que dar um gás lá, né, para despertar o pessoal, mas então esse também tem muito valor, né? Muito valor, o estudante que está ali acreditando na educação. E tem que acreditar mesmo, que é o que vai mudar. Agora, o que eu vejo é que nisso tudo é você se inserir no meio. Nem todas as oportunidades vai conseguir, porque as oportunidades elas são infindáveis, né? Você tem curso toda semana, palestra, evento, feijoada, e tudo mais que pode acontecer. Mas é você se inserir de alguma forma, naquele nicho que você gosta, participar num evento, estar no fórum, né? Aproveitar as oportunidades que tem, e hoje tem muitas oportunidades online, né? Porque a pandemia mudou muito as relações, mudou a forma da gente lidar com o ensino, com o trabalho, com as relações de modo geral. Então, você tem muita coisa online, o pessoal assiste a audiência, né? Aquelas audiências lá que são obrigatórias, assiste, a gente ficava lá na porta do fórum, lá esperando, pregão e tal. Você não fez nenhuma audiência presencial? Pelo estágio, mas para a faculdade não precisa. Hoje em dia tem um site, audiências online. Pô, mas eu tem várias áreas. Né? Eu fiz duas, tô falando isso porque eu fiz recentemente, semana passada. Fiz 2 audiências presenciais e nas 2 tinha pessoal com papelzinho. Estudantes, a gente vê, sim. A gente vê. Mas não é obrigatório. Mas tem, depende da faculdade. Mas tem o site também, que tem muita gente que assiste. Mas, enfim, as relações mudaram. Mas a ideia que eu penso é essa coisa de você se inserir, conhecer as pessoas, estar no meio, participar dos cursos, das oportunidades, disso dentro das possibilidades. Quem trabalha vai ter talvez menos tempo, mas buscar a oportunidade de se inserir. Eu acho que esse é um bom caminho. Um tema que é recorrente aqui no... Não, só um detalhe. Acabei de ficar espantado, porque são gerações diferentes, né? Agora,
audiência. Imagina, a gente ficava, só tinha lá aquela plaquinha. 3 estagiários. Fazendo conta quem podia entrar. Quem podia entrar, pedia para assinar, o juiz não queria assinar, depois de ficar correndo atrás da secretaria para pegar a ata de audiência. E audiência atrasada. Vocês não sabem o que quer viver fora, não precisa disso. Não, você precisa. Se eu falar sobre carrinho de mão cheio de processo. Mas assim, o que eu queria falar que é um tema recorrente aqui, a nossa comissão é de marketing e empreendedorismo. Sim. E o empreendedorismo é, assim, como a gente disse aqui sobre ensinar nas escolas o direito, que é uma coisa que é para a vida inteira, o empreendedorismo é um ensino fundamental que é negligenciado na grande maioria. Com certeza por todas as escolas e por a maioria das faculdades. Eu te falo, por exemplo, o próprio médico, qualquer profissional liberal, ele se forma na sua atividade, adquire as competências técnicas, mas ele não sabe ele não aprende a gerir, a empreender, a captar clientes, a educação financeira, ele não aprende nada disso, ele aprende a profissão e alguém fala assim, vai lá. E ele sai, sim, sem norte, vamos dizer assim. Você, Alex, que já está se envolvendo, você já vai pegando noções, vai vendo experiências fracassadas, experiências de sucesso. Então, você acaba que, por conta própria, você está trilhando o seu caminho já sabendo quais são os desafios e as soluções para esses problemas que você vai enfrentar. Nas faculdades, assim, existe alguma... Assim, não que seja uma tendência, uma discussão, algo nesse sentido para que essa parte de gerenciamento de escritório, marketing jurídico, prospecção de cliente, que isso seja uma matéria que o ideal seria que ela fosse obrigatória. Sim. Mas que pelo menos você tenha como encaixá-la assim, na Uniacademia. Vocês, quero colocar isso que eu acho importante. Vocês têm espaço para colocar essas matérias? Como é que você vê isso? Como que a argumentação é fantástica, né? Quem estuda argumentação, eu estudo, retórica é maravilhosa. Eu já entendi. Ele está querendo te apresentar um projeto da Comissão de Marketing e Empreendedorismo da OAB, uma parceria, a OAB com a sua faculdade, já procurou a pessoa correta, já tem uma estudante que a gente já vai procurar também, vai levar a informação que essa comissão, ela trabalha justamente para o profissional do direito ou quase profissional do direito. Já percebi. A própria quando que a gente apresenta o projeto. E a comissão é pioneira aqui em Minas, não é? Ou talvez até nível nacional, uma das primeiras para tratar disso. Né? Depois da nossa, várias introduziram marketing no nome. Até e várias empreendedorismo introduziram também. Mas marketing e empreendedorismo é a única. A ideia é muito importante. Então, agora vamos lá no... Sabe, Daniel, Rodrigo, também Alex, essa é uma preocupação nossa. Quando a gente montou o curso de Direito da Uniacademia, eu já era professor lá na instituição, e a gente pôde ali trabalhar desde o início o curso. Uma preocupação nossa é essa, né? O que o aluno vai fazer ao sair da faculdade, que tipo de bagagem, conhecimento vai levar. A gente procurou combinar uma carga teórica de conhecimento importante, porque, obviamente, o conhecimento é que vai fazer o bom profissional, mas também aliado a uma atuação, conhecimento da vida prática, da atividade prática. A atividade da advocacia é uma das atividades, uma das possibilidades, mas talvez seja aquela que, nessa questão prática de atuação, desafie mais por conta desse aspecto do empreendedorismo, né? De você ir a campo, começar a sua atividade. Eu tenho tido a felicidade esse semestre, a primeira vez, porque a nossa turma mais adiantada hoje está no 6º período, de estar com a disciplina de ética e estatuto da OAB. E é uma oportunidade que eu tenho de transmitir para os estudantes essa percepção de como que é você começar na advocacia, como que é você se colocar no mercado. Então, a gente conversa de coisas como cobrar honorários, tabela de referência de honorários, né? A importância de quem está entrando no mercado entender que aquilo é para te proteger, né? Não aviltar a profissão. Justamente. Então, é importante você entender o que é aquilo, como que você vai trabalhar com aquilo, como que você vai se relacionar com o cliente. Nós tivemos uma palestra lá nesse semestre no nosso curso, em que foram relatados os principais problemas que chegam na OAB em denúncia contra advogado.
é não repassar honorário, não repassar valores recebidos, né? Não dar retorno, coisas dessa natureza que geram reclamações, geram processos até disciplinares. A gente teve aqui a comissão do Conselho de Ética. Sim. Hoje em dia, o maior volume é marketing irregular. Justamente, esse é um dos pontos que a gente aborda, como você faz marketing, como você se coloca. Antes até de você complementar do marketing, que eu acho interessante, só para que eu não me perca no pensamento, que eu tenho uma informação que é muito importante como presidente da Comissão de Marketing e Empreendedorismo. Na questão do empreendedorismo, complementando aquilo que você falou, você que é estudante e o próprio advogado, ele sabe. Na vida eles te ensinaram uma profissão, você sabe operar com o direito, mas dar o preço, você virar e falar assim, meus honorários é tanto, é muito difícil. Você pode ter anos e anos, é muito difícil. Então, seguir a tabela da OAB, que daí a importância, é legal, porque você vai virar e falar assim, olha, a OAB, ela estabelece o mínimo de tanto, honorários contratuais, ali que prolabore e a questão do percentual. Então, meus honorários são tanto. Então, você tem um parâmetro de falar assim, a OAB fala isso, você joga nas responsabilidades do outro. Então, psicologicamente, você consegue dar um preço. Tem a tabela, fala aqui, ó. A tabela é tanto. Justificar, pronto. né? Você tem a tabela. Eu sigo a tabela. E serve como uma referência, né? Para todo mundo que está no mercado. Como disse o Arão aqui, é a referência mínima. Né? Sim. Porque tem gente que cobra muito mais. O único aspecto que pesa aí é a condição financeira do próprio cliente. Que às vezes, ele vai largar, vai falar, não vou largar para lá, porque não tem condições. Aí você tem a função social, tem a sensibilidade, você fala, vou dar uma maneirada, mas não é questão de você mercantilismo, de você fazer uma competição de honorários mais baixos, é questão de sensibilidade naquele momento. Mas fala do marketing. Assim, eu acho que Por tem favor. tudo a ver com essa questão do marketing também, uma coisa que eu falo muito com os estudantes, e a gente percebe, a pessoa reclama, às vezes, você pega o meu processo, mas já tem um processo em curso, já está com outro colega, não, você pega para mim porque não dá retorno. Então, é uma coisa simples de você dar retorno, responder, posicionar, o andamento do processo é esse, o que está acontecendo é isso. Hoje em dia, com o PJS, as pessoas consultam o processo com muita agilidade. Antes, às vezes, sair intimação, já está te ligando. Isso é que mais tem. Já está te avisando. O que aconteceu? Então, se você não tem uma comunicação assertiva, também transparente, saiu a decisão é essa, eu vou fazer isso, aquilo, as opções são essas. Aí você fica como um profissional que não está atento, que não dá atenção. Então, tem que ter essa comunicação boa. Tudo isso tem muito a ver com marketing. Claro, tem o marketing de captar, de se posicionar, mas o marketing de você cuidar daquele que já está contigo. Exatamente, até pelo boca a boca que ele vai fazer, vai te indicar alguém. Sem dúvida. Todo advogado é um pouco psicólogo. Então, esse feedback que a gente dá para os clientes é muito importante, porque a gente acalma ele, a gente lida com problemas o dia inteiro. Então, o que para a gente é mais um problema, para ele talvez seja o maior problema da vida dele. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Agora, colocando a Alexia na conversa, como é que você vê os seus desafios? Você que agora está assim, na boca do gol, está para se formar. O que te dá medo e o que te dá esperança? E qual é a sua expectativa, assim, a sua ansiedade para quando essa carteirinha da OAB chegar? É tudo junto, né? São todos esses sentimentos. Eu até estava pensando enquanto vocês estavam falando da tabela de honorários. Você pega o Rodrigo, tem muitos anos de experiência na área criminal. E pega eu, que vou formando, que vem, e aí? Então, se a tabela é boa até por isso também, por quê? Você vai cobrar X. Eu vou cobrar o mesmo X que o Rodrigo, que tem muitos anos de experiência? Tudo bem, a Alexia, né, já está na OAB e tudo mais, mas tem muitas experiências profissionais que você já viveu que eu ainda não vivi. Então, isso gera uma ansiedade para o estudante em final de curso e início de jovem advocacia. E, ao mesmo tempo, a gente tenta se preparar cada vez mais. Porque se o cliente fizer uma pergunta, eu tenho que saber responder. A gente passa por inúmeros entraves, né? Eu, com essa minha carinha de novinha, aí você chega lá para falar com o juiz não te dá confiança, você vai no presídio para fazer qualquer diligência, e aí o policial
né, não te dá confiança também. Então, você já tem que chegar firme. Então, você já tem que estar preparado, tecnicamente, emocionalmente, porque você sabe que vai ser uma batalha. É claro que o Rodrigo, o doutor Rodrigo, todo mundo já conhece, os servidores já conhecem, os juízes já conhecem. A futura doutora Alexia está começando. Então, primeiro, preparo técnico, para você não falar bobeira, para você não errar termos jurídicos e né, não passar vergonha. Preparo emocional também, porque está todo mundo te testando, está todo mundo olhando. Será que essa menina, com essa carinha, sabe o que ela está falando? Até o próprio cliente, para te dar uma credibilidade também. Será que essa menina é boca boa mesmo? Será que ela é firme, não vai conseguir me defender mesmo? E, ao mesmo tempo, não se perder. Porque como que você vai prometer para o cliente alguma coisa? Acho que muitos, às vezes, também se perdem nisso. Vou prometer que eu vou soltar esse cliente amanhã, que ele vai me contratar. Mas não é você que decide como é que você vai prometer isso. A advocacia é uma atividade meio. Mas Sim. Falando especificamente de você, eu já te conheci em outras oportunidades, eu não imaginava que você não era formado, por exemplo. Juro? Sim. Pela sua postura e pelo ambiente, como você lida, eu tinha certeza absoluta que você já era advogada. Uma advogada muito nova, mas uma advogada. Sim, né? Então, sinal de que está dando certo, Tá né? Está dando certo. Tem que estar inserido no meio, né? Tem que estar inserido. Fazer um testemunho para você que eu, quando comecei uns anos atrás, né? Você falou muitos anos atrás, eu lembro que eu trabalhava num escritório muito grande, era o maior na época, o escritório do Brasil, onde tinha um militar, tinha um advogado como eu. E eu fui numa cidade aqui, uma cidade muito calor, e distante até de Juiz de Fora, com na época era um oficial, não lembro se é acima de coronelato, era um coronel da vida. Eu cheguei com aquele, e era um cliente importante para mim, né, para o escritório. Aí cheguei, a gente chegou mais cedo, a audiência era mais tarde e tal, fomos almoçar no restaurante, cidade pequena. A mulher do restaurante olhou para mim e falou assim, não, o cliente me apresentou, esse aqui é o meu advogado. Ela falou assim, nossa, tão novinho, será que ele tem experiência para te defender, coronel? Aí, do jeito que eu estava, experiência eu não digo, competência quem sabe. E você já mostrou isso. A experiência é necessária? É um marco importante? Mas a competência, a proficiência, né, ela pode te direcionar, tal como você já conseguiu ali Já enganei o Daniel. Enganar. Né? Se apresentou bem. E a experiência só tem uma forma de você conseguir ela. Com o tempo. Não tem como, não tem como. Justamente, não tem outro jeito. Mas, volta a pergunta para o Pierre. Hoje, Pierre, com relação ao ensino, os seus alunos, e essas dificuldades que nós enfrentamos, porque hoje a gente sabe que, e eu estou apaixonado com essas novas tecnologias. Eu estou descobrindo agora o ChatGPT. E o ChatGPT ele vai substituir muito alguns serviços ali. Não só a inteligência artificial, vai substituir muito o serviço, a argumentação, porque ele já te dá uma argumentação, né? E você vai corrigindo ali muito mais fácil do que muitas das vezes até muito serviço, com o estudante. Agiliza, porque o estudante praticamente você vai ter... Alguns você tem que ensinar a escrever. Não, só um paralelo aqui, uma coisa que eu vi outro dia, que agora já tem inteligência artificial para reconhecer se um texto foi escrito por inteligência artificial. Com certeza. Sim. Eu já estou pensando em passar em algumas... Eu uso isso aí. Eu já estou pensando, depois me passa qual que é o nome, porque eu estou pensando em passando umas petições aí. Porque você vê uns argumentos ali. Mas o trabalho dos alunos não passa não, tá? Não tem impedimento do outro advogado usar, não tem... Não, acaba que, assim, de certa forma... O O advogado está sendo incentivado a usar? Está. Mas existe um problema que pode gerar uma interpretação até ética aí, porque a petição inicial ela tem que ser feita para o advogado. O advogado não pode simplesmente assinar. Se foi o ChatGPT que ele assinou e tem informações falsas ali, aí ele pode Rodrigo, teve um caso Juiz. não tem muito tempo, uma sentença em que tinha uma jurisprudência do STJ que era inventada pelo ChatGPT. Você já testou? Inventada. Alguém colocou no ChatGPT lá, que quando foi redigido, uma jurisprudência sobre isso do STJ. E ele deu.
Eles copiaram e colaram na sentença. Quando foram pesquisar, o processo não existia. Não, mas eu posso então, olha o perigo, né? Eu já tentei fazer todas as jurisprudências que ele colocou, nenhuma existia. Todas. 100%. Ele inventa. Pensa e bem. Doutrina. Assim, ele é bom para vamos supor, você escrever um texto ali de, sei lá, 2 parágrafos. Pô, transforma isso em 5 parágrafos. Aí ele pode facilitar, entendeu? Mas aí o problema está no prompt, na hora que você dá o comando. Incita. Não, mas porque você tem que mandar ele revisar se todas aquelas informações são verdadeiras, se ele inventou alguma... Não, mas não é que ele inventou, não. Ele pega de um arquivo que já tem essa informação falsa. Mas aí você pede para ele para confirmar. Não, mas mesmo assim é muito arriscado. Eu vejo o chat GPT... uma por uma. Se você for usar, tem que confirmar jurisprudência por jurisprudência. Com certeza. Eu vejo o chat GPT hoje, todas essas tecnologias, como excelentes ferramentas, mas que elas não podem substituir a atuação do profissional. A relação pessoal. Né? Não tem jeito. Então, hoje a gente vive numa dinâmica em que tem muito conteúdo na internet, vídeo, TikTok, dedicados ao direito, Instagram... O próprio chat GPT, que é uma ferramenta enorme. Mas eu me sinto muito como aquela conversa de pai, né? Falando aquelas mesmas coisas, aquela pessoa chata toda vez, falando com os estudantes, que não adianta você pautar a sua formação só nessas ferramentas. Você não pode ser alguém que vai se formar só vendo vídeo, querendo aprender conteúdo jurídico com um vídeo de 30 segundos. Querendo fazer trabalho, usando o chat GPT e entregando o que o chat GPT te der. Então, a formação tem que ser uma formação da que a gente viveu, que a gente conhece, estudando a doutrina, conhecendo lá os doutrinadores, os especialistas do tema, indo a fundo, estudar, não é só ler a manchete, né? Mesmo no site jurídico, headline, né? mas ver o conteúdo da decisão, como que o tribunal chegou naquela decisão, e aí você cria um senso crítico, que quando você vê um vídeo no TikTok, você vai falar assim, não, esse vídeo é ruim. Não, esse conteúdo é bom. Quando o chat GPT te dá uma coisa, você fala assim, não, isso aqui está errado. Porque você tem bagagem para dizer. Eu gosto de usar o chat GPT na aula. Eu peço para os alunos assim, vamos fazer um negócio? Abre aí o chat GPT. Vamos fingir que vocês estão conhecendo agora, né? Abre o chat GPT e faz uma pergunta para ele. Vamos ver o que ele vai responder. Vamos trabalhar em cima disso. É uma ferramenta, não tem como negar. E em relação a ensinar a usar? Porque assim, igual ele falou, usar o chat GPT frio, que é você chegar assim, faça isso, aí ele vai fazer da forma mais banal possível. Mas você pode ir, assim, como é que fala? Estimulando ele. Você vai perguntar um negócio, aí depois pergunta outro, ele vai construindo. Então, existem formas melhores de usar. Você pode juntar um PDF com alguma informação que você já tem para ele fazer um paralelo. Então, tem muitas formas. Você acha que uma matéria dessa seja curricular? Acredito que não, mas como uma extensão, uma palestra, alguma coisa assim, seria interessante, porque... pelo menos, eles vão usar de qualquer jeito. Sim, a tecnologia. Então, eles têm que saber usar. Posso até fazer uma recomendação? Não usa, não? Não usa de jeito nenhum. Jamais. Não me comprometa, né? Eu tenho um amigo que é professor e ele trabalha sobre matérias e trabalha também sobre inteligência artificial. E ele falou que ele estimula que os alunos levem e ele avalia, porque ele tem uma forma de avaliar. Porque a tecnologia chegou, ele vai usar. Se os advogados estão usando, os juízes estão usando, você tem o Vitor e tem o Sócrates, né, nos tribunais, no STJ, STF, que são inteligências artificiais. Só que a forma que ele estimula, igual você. Faça assim. Ele dá um trabalho e aí ele começa a avaliar aquele aluno que soube utilizar a ferramenta de uma melhor forma. E aí agora, até por isso que eu peguei a palavra, eu queria recomendar a você, porque, obviamente, eu acho que a especialização é a mais importante. A OAB São Paulo, ela está disponibilizando de forma gratuita, e eu estou fazendo um curso. Já disponibilizei para os advogados, um curso de inteligência artificial. Ela ensina a trabalhar com o chat GPT, ensina a estratégia para fazer a pergunta, o prompter, né, que a gente chama. Então, ela ensina aquela estratégia e como que você vai utilizar. Inclusive o Gama, inclusive no que diz respeito ao e-mail, porque a própria Outlook, ele tem uma inteligência artificial que ele consegue fazer o resumo do que... Porque às vezes você recebe e-mails, vários, ele faz o resumo de tudo ali, que cada um falou, e você pode pedir para que ele
complemente e verifique. Então, isso Olha, em relação a isso, hoje em dia as pessoas vão até o ChatGPT. Mas, por exemplo, o Google, quando você faz qualquer pesquisa no Google, já vem na primeira resposta de inteligência artificial. Então, daqui a pouco vai ser inevitável a participação. O iPhone, essa nova edição do iPhone já vem com uma inteligência artificial. Então, assim, a sua primeira opção, e assim, não é o que aparece, a sua primeira opção é a inteligência artificial. Então, é para estimular a ir nela. Então, mas assim, quando você tem senso crítico, quando você tem conhecimento, é a palavra, você sabe separar o joio do trigo nessa conversa, né? O que realmente... Não, isso aqui está esquisito, isso aqui não é assim. E você... Não, isso aqui é uma informação valiosa, isso aqui eu vou utilizar. Então, é você ter essa bagagem e não só jogar lá, vou fazer um trabalho de faculdade, jogo lá o tema, copio, entrego, aí não é aprendizado. Mas né? É um paralelo que a gente pode fazer com, antigamente, seriam uns pareceres. Se você pegar, a gente, advogado, tem um mesmo fato aconteceu e duas pessoas escrevem 40 páginas defendendo ideias totalmente opostas. É verdade. Você pega, por exemplo, então o Supremo Tribunal Federal tem 2 linhas escritas no artigo da Constituição. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Eles vão interpretar 2 linhas do artigo constitucional e um ministro fala 1 hora com uma interpretação e o outro fala mais 1 hora com uma interpretação. O acórdão tem 500 páginas. Totalmente oposta. Então, assim, desde antes da inteligência artificial, a gente tem que separar o que a gente... não vou falar nem a verdade da mentira, mas o que a gente considera que está de acordo com o nosso pensamento ou com a nossa necessidade da nossa argumentação, daquilo que não está. E esse mesmo senso crítico, como você disse, tem que ser aplicado no uso da inteligência artificial. Sim, e uma vez eu ouvi uma palestra que era para profissionais do direito. E era um palestrante, era uma advogada já com anos de profissão. Ela compartilhou 3 lições da carreira jurídica dela e uma delas eu nunca esqueci. Ela falou assim: cuide da sua reputação, você só tem uma. É uma coisa difícil de construir, facílima de você perder. E nisso, Daniel, eu fico pensando o seguinte: se você se valer, vou fazer petição no ChatGPT, pode dar certo um tempo. Mas o dia que isso pegar, que alguém pegar a sua petição e falar, e talvez isso vier a conhecimento das pessoas, faz petição no ChatGPT, é ruim para a sua imagem. Claro. Né? Então, não é só pela imagem. A gente quer ser um bom profissional, quer ser uma pessoa ética, correta, que trabalha com conhecimento técnico, mas isso também é algo que pode ser muito danoso. Né? Então, fazer trabalho, fazer petição, é a ferramenta para te auxiliar. Não para você usá-la simplesmente e não ter que fazer nada. Antes disso, né, Pedro? A pessoa pode passar a faculdade toda se abraçando no ChatGPT, mas na hora de fazer a prova da OAB não tem ChatGPT. É você e o seu vadimeco ali e se vira. Ou numa audiência. Ou numa audiência não tem ChatGPT. Na hora de fazer um concurso, para quem não pretende advogar. Espera aí, vai embora. Então, com a realidade de hoje ainda não tem. Então... pode dar certo um tempo, é o que você falou, mas uma hora a conta chega, né? Mas uma coisa que a gente falou aqui do outro episódio é em relação ao esforço. Assim, acho que dos pecados capitais, acho que a preguiça é um dos piores. E você, nesse caso, você pode até não ser taxado de incompetente, mas de preguiçoso você vai ser taxado, né? E assim, o esforço é o que define os níveis de sucesso que você é capaz de alcançar. A gente nunca vai saber tudo, né? Não, é impossível. É impossível. Quanto mais você estuda, aprende, mais que você trabalha, você chega num ponto e fala assim, não sei nada. Né? Então, a gente se depara com isso. Não é questão de você ter que acertar toda vez, saber tudo. O pessoal na aula lá de Estatuto da OAB falou, mas você já perdeu causas? Já perdi várias. A gente perde, né? E o estudante tem que entender isso, que a gente tem causas que a gente vai perder. Não, tem 2 advogados sempre, um tá perdendo. Então, assim, não é que você é perfeito ou sabe tudo e nunca perdeu, mas é aquilo de você tá ali com um trabalho duro, com um trabalho honesto, ético, estudar resultado. Eu particularmente tenho um apreço muito grande pela área docente. Eu costumo falar que eu sou advogado, eu me vejo advogado, vivo isso, o Daniel sabe, 24 horas, durmo muito pouco, vivendo a advocacia mesmo. Só que hoje eu me vejo mais professor. Estou fora da docência por um período, estou retornando agora, mas eu tenho visto que até mesmo, igual você falou, a gente não sabe tudo. E muitas das vezes aquilo que você sabe,
você já trabalhou e tal, você esquece. Então, você precisa, de fato, de uma estrutura que te ajude, mas sem esquecer o lado humano. Sou eu. Quem vai convencer o juiz, por mais que o chat, por mais que a inteligência artificial possa me dar ali uma estratégia persuasiva de argumentos lógicos, né? Na hora de falar com o juiz, na hora de tentar conversar com o Ministério Público, fazer uma audiência, vai ter que ser o ser humano. Sem dúvida. E ainda bem, o ser humano não pode ser substituído. E Rodrigo, a gente nesse sentido, né? A gente está falando assim muito da questão da advocacia e você comentou da questão da docência, né? Eu acho muito legal nesse ponto, porque na docência você tem a oportunidade de transmitir para aquele seu público ali essa vocação, essa paixão. É meio, eu falei agora há pouco de conversa de pai, né? É meio como um filho, uma filha seu, né? De você inspirar, de você moldar, de você transmitir o que você viu. Pô, isso não foi legal quando aconteceu comigo. Você fala, não, faça de outro jeito, faça assim. Então, essa coisa da docência, muito mais, é claro, importantíssimo ter o conhecimento técnico para transmitir fontes corretas, o direito adequado e tal, mas você inspirar, moldar, né? De você ter orgulho de encontrar aquela pessoa no futuro, um colega profissional, seja no fórum, seja em outra carreira, seja até como professor, né? Que é uma carreira maravilhosa. Enfim, de ver que a pessoa ela se inspirou. Isso é muito bacana. Ver o resultado. Ele está falando que eu passei por isso. Você comentou. Né? Agora que você é aluno de oratória, né? Não, mas aqui mesmo, já cansou de vir aluno dele aqui. Pois é. Porque assim, na hora de chamar os convidados, eu fico mais responsável. Então eu chamo assim, às vezes nem perguntar para ele. Ele chega aqui, meu aluno. Ele chega de novo, meu aluno. Eu falei, porra, dele, parece que ele que está chamando de propósito, mas não é não. Assim, a gente está chegando ao final. Como eu disse para vocês, passa voando. Muito rápido. Então, eu queria que, Alex, você passasse suas redes sociais, falasse de algum trabalho da comissão que você esteja fazendo, ou como as pessoas podem chegar até a comissão, chamar os estudantes para participarem e dar os seus recados finais. Sim. Mais uma vez, agradecer pela oportunidade de estar aqui. Acho que foi um bate-papo realmente, né? Muito enriquecedor para a gente trazer a visão do professor, do advogado e do estudante, né? Então, eu permaneço à disposição de todos os estudantes. Os advogados também me procuram, falam, tem uma indicação de um estagiário bom aí? Estou precisando. Então, a gente permanece à disposição de todo mundo através da minha rede social pessoal, né? Pelo meu Instagram, @alexia.dias. Pelo Instagram da UAB também. A gente sempre tenta também estar bem próximo dos coordenadores das faculdades, o Pierre, né? Vivo mandando mensagem para o Pierre lá, pedindo para liberar o pessoal, para ir num evento, para participar da... É uma briga isso aí. É uma briga. Ô, Pierre, não dá falta para o pessoal, não. Deixa ele lá nos eventos. Então, a gente permanece, assim, à disposição. E dentro da comissão, ao longo desses últimos, 3 anos, esse triênio, a gente desenvolveu muitos projetos extracurriculares, porque direito civil, direito penal, constitucional, tem na faculdade. Dentro da comissão, a gente tenta trazer vida prática, vida profissional, habilidades comportamentais, esse lado do empreendedorismo, a ética profissional, a oratória, a gente tenta trazer isso para dentro da comissão. E, se Deus quiser, vamos continuar. Muito obrigado. Pierre, antes de você falar, passar suas redes sociais e dar suas declarações finais, você falou sobre inspirar as pessoas e transformar a sociedade. Queria dizer assim, que se a nossa sociedade tivesse como exemplo os professores, eles fossem mais exemplo para as pessoas e não outros tipos de profissionais, outros tipos de artistas, não vamos entrar em detalhes, a gente viveria numa sociedade muito melhor, né? Concordo. E, olha, eu conheço vários professores, professoras, e todos, sem exceção, são muito dedicados, fazem com paixão. Então, eu tenho certeza que, se a gente tivesse essa mudança de paradigma, aí as coisas seriam um pouquinho diferentes, né? Porque é uma profissão, uma carreira que é nobilíssima. Muito bem colocado. Dê suas redes sociais. Fala. Sim. Bom, eu queria primeiro agradecer muito, Alex. Muito bom estar com você de novo aqui, já formando, desejar muito sucesso.
Tenho certeza que vai continuar se encontrando aí na OAB e tudo. Parabéns para você. Rodrigo, obrigado pelo convite, né? Obrigado aí pela recepção tão calorosa. Prazer estar contigo, Daniel, também. Eu gostei muito desse bate-papo aqui. Passou muito rápido, né? E gostei da gente desfrutar desse tempo aqui. Espero que no futuro a gente tenha outras oportunidades. Minhas redes sociais é Pierre Portes, pode procurar por lá. Tem meu perfil lá como advogado e coordenador do curso de Direito, que eu estou hoje coordenador lá no Uniacademia, com muita honra, muita satisfação. A gente está construindo um curso que é novo na cidade, mas que a gente tem tido bastante alegria aí no que está sendo construído. Eu falo muito lá com os meninos do colégio, academia, né? Então, volta e meia tem evento lá, eles me chamam, e a gente tem feito essa ponte, Rodrigo, de mostrar o curso de Direito ali para aquela turma do ensino médio, porque eu senti exatamente isso que a gente conversou. Terminei o ensino médio ali, escolhi o Direito, cheguei lá, era outro mundo, nunca tinha ouvido falar de nada daquilo, né? Então, a gente tenta fazer uma ponte, mostrar o que é. O Direito tem que estar presente nas escolas, né? Então, é algo que precisa mesmo acontecer. Enfim, eu queria agradecer muito, foi um grande prazer. A gente que agradece. Pois bem, a você que assistiu mais um episódio de Sustentação Oral, é um projeto da OAB Juiz de Fora, eu só tenho a agradecer. Peço desde já, né, que mandem todos os tipos de sugestões possíveis, que comentem, compartilhem, que se inscrevam em todas as redes sociais da OAB Juiz de Fora. Hoje nós tivemos aqui a participação brilhante, né, de duas pessoas, dois convidados, um grande coordenador. Eu cito sempre, Pierre, que o grande líder a gente percebe em pequenos gestos, né? Existe existe um filme, fala dos 300, o livro, aquela é uma passagem real. Sim. E em um determinado momento viraram para o rei e falaram: Senhor, se todos os nossos inimigos lançarem uma única flecha para cima, serão tantas que a luz do sol não passará. E ele vira e fala: pois então, que lutemos sobre as trevas. Isso é o grande líder, né? Que em meio a tanta falta de educação, tanto analfabetismo, né, real e estrutural, o professor ele está sempre ali como uma luz no fim do túnel e lutando abnegadamente. E eu gostaria também, nessa minha despedida, falar para você, Alexa, tenho certeza que o seu futuro será muito mais brilhante do que já é o seu presente. Você pode não perceber, e isso você vai lembrar um dia na sua vida, dessas palavras. Você tem uma alma, uma aura que espelha um brilhantismo. E, olha, são poucas, e olha que eu já tive muitos alunos, são poucos os alunos que passam tanta credibilidade, tanta confiança como você passou. E eu tenho certeza que você vai brilhar naquilo que você escolher. A vida vai te levar para outras áreas, talvez você não vá ser uma criminalista, mas a área que você for, eu tenho certeza que você vai brilhar, tal como você brilhou aqui hoje e está brilhando como presidente de uma comissão que é muito importante. E, mais do que isso, você tem um dever e uma obrigação, como uma mulher nova, uma mulher preta, que assumiu um protagonismo, né? Muito mais do que o empoderamento, o Daniel sabe disso. Sim. Você assumiu a responsabilidade da sua vida, está sendo exemplo, e espero que você seja exemplo para muitas mulheres mais velhas, muitas advogadas, muitos estudantes que vão ver em você e estão vendo em você que o futuro ele tem, de fato, uma esperança. Tá? Meus parabéns para você. E no mais, a todos vocês, eu só tenho a agradecer e a gente se vê. Muito obrigado. Muito obrigado.